no ar. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Irene. É um prazer estar aqui com você. Que bom. E hoje nós estaremos falando sobre a medicina homeopatia, é isso, doutora? Exatamente. Doutora, fale um pouquinho sobre essa medicina para nós. Bom, a homeopatia é uma especialidade médica, né? Então, para que você possa estar atuando, você faz o curso regular de medicina e faz a especialização depois de 3 anos. Essa medicina, ela é um pouco diferente do que vocês estão acostumados, que é a alopatia, e ela foi idealizada por um médico alemão, Samuel Frederico Hahnemann. E é um médico alemão, e ele pegou todo o princípio da semelhança que já foi falado pelo pai da medicina, Hipócrates, e codificou uma nova medicina. E ela tem contraindicação, essa medicina, doutora? Não, contraindicação nenhuma. Qualquer pessoa, adulto, criança, pode se utilizar dos medicamentos homeopáticos. Existem alguns casos em que a doença exige uma intervenção cirúrgica. Então, nesse caso, nenhum medicamento, seja alopático ou homeopático, vai ajudá-lo. Então, ele vai precisar mesmo, nós indicamos então uma cirurgia. Então, a contraindicação seriam essas doenças que necessitam mesmo de cirurgias. Nesse caso, essa medicina, ela é curativa ou ela é preventiva? Como que é? Na verdade, as duas coisas, porque nós utilizamos os medicamentos para fazer um tratamento preventivo quando nós utilizamos pensando num aumento da resistência, aumento da imunidade do paciente, então, e para prevenção de crises agudas. Vou dar um exemplo, acho que fica mais fácil para a gente esclarecer. Se uma criança tem uma bronquite asmática, né, é uma doença normalmente crônica, com períodos de agudização, então ela tem crises de falta de ar, com chiado, todo aquele quadro. Então, eu posso fazer um tratamento preventivo usando medicamentos fora da crise para que ela não venha a ter crises. Ou se tiver no início do tratamento, são crises assim mais leves, mais espaçadas, até que no momento ela tenha cura, né? Então, a gente utiliza no quadro agudo e também no quadro crônico. Então, quando eu falo em preventiva, para prevenir a crise, e curativa na hora do quadro agudo, numa infecção, numa inflamação, numa pneumonia, amidalite, qualquer que seja ela, nós vamos atuar utilizando os medicamentos e você vai obter bons resultados. É um tratamento longo? Depende do que você está pretendendo, porque como a homeopatia, ela atua nos sintomas físicos, mentais e emocionais, se você está visando só a eliminação do sintoma físico, ela, vamos dizer, é rápida, né? Porque você tem que atuar, principalmente no quadro agudo, de que ele se resolva dentro de alguns dias, né? Se você está buscando esse equilíbrio geral, essa totalidade dos sintomas, o equilíbrio do emocional principalmente, ela é um pouco mais demorada no sentido assim de você buscar a causa do problema. Nós nunca atuamos só nos sintomas, mas nós vamos ver o que é que está desencadeando, principalmente nas crianças, o que é que está levando a essas crises, né, que está se tornando esses quadros agudos. E quais são as doenças que devem ser tratadas com essa medicina, doutora? Qualquer tipo de doença pode ser tratada com a homeopatia, porque ela é uma medicina medicamentosa, né? Então, tanto adulto quanto criança, mas tem do recém-nascido a gente trata, né? Até aquele idoso. Então, o homeopata se torna muitas vezes o médico de família, porque eu e particularmente os meus colegas, nós temos casos em que a gente trata a mãe, o pai, a avó, o irmão, a irmã, a família toda. Que é importante você saber a dinâmica da família, porque isso interfere no psíquico da criança, desse adulto, né? Como as pessoas se relacionam entre si, podem causar e ser causas de doença, de desequilíbrio energético, elevando então a manifestação de doenças. Então é muito importante a gente situar também o meio em que essa pessoa vive. Então a gente analisa numa consulta o trabalho,
trabalho, a escola, dependendo da idade do nosso paciente. E ela pode ser tratada com essa medicina e mais alopatia, doutora? Como que é? Olha, alguns casos podemos associar. Em que casos? Por exemplo, um jovem que tem um diabetes juvenil. Diabetes juvenil, vocês sabem, é aquele jovem, aquela criança que tem alteração a nível de pâncreas e deixa de produzir a quantidade de insulina que nós necessitamos. Então, nesse caso, ele vai precisar repor a insulina, que é um hormônio. Então, você pode associar a homeopatia com a reposição hormonal, ao mesmo da tireoide. Se você tiver um hipotireoidismo, você vai ter que repor esse hormônio e pode conseguir um equilíbrio melhor, né? Até precisando de menos insulina, menos hormônio, quando você associa o medicamento homeopático. E no seu grau de conhecimento, qual a senhora recomenda? Olha, é muito mais saudável a gente utilizar um medicamento homeopático porque ele é mais natural. Ele visa também o equilíbrio geral do corpo, no aspecto, como eu falei, no aspecto físico, mental, emocional. Então, eu não vou só tratar o estômago daquele paciente, eu vou tratar o paciente que está apresentando uma alteração que está manifestando no estômago. Então, a gastrite por si só, a gente sabe que é uma manifestação muitas vezes da ansiedade, da preocupação excessiva. Então, eu vejo o estômago, levo em conta os sintomas da gastrite, só que eu levo muito mais em conta como é essa pessoa que está manifestando essa doença. E vou tratar o doente e não a doença. Tá certo, doutora. Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de estar informando sobre essa medicina, doutora? Eu acho que, principalmente em relação às crianças, eu acho que as mães ficam muito receosas porque existem ainda alguns mitos dentro da homeopatia, né? Se a homeopatia é demorada, se a febre, principalmente, ainda é uma coisa que assusta muito as mães e os pais, né? E avós também. Então, nesse caso, sempre que iniciam um tratamento homeopático, as mães falam, olha, doutora, o problema é que eu não tenho estrutura para suportar a minha criança com febre muito tempo. E é verdade que a homeopatia não trata a febre, né? Isso é muito comum a gente ouvir. Então, a gente sempre diz, olha, a febre é uma consequência, é uma reação do organismo frente a alguma alteração. Então, só tirar a febre, você não está curando o seu paciente. Você tem que sempre buscar a causa da febre. E aí sim, nós vamos medicar o que está desencadeando esse aumento de temperatura, né? Então, simplesmente dar um antitérmico não vai resolver o problema. Em alguns casos, se a temperatura estiver alta e persistente, você pode até associar. Mas normalmente a gente não associa e deixa o organismo aumentar a temperatura, que é aí que ele vai fazer, estimular seu sistema imunológico vem a partir daí, né? E aquele mito também, e a convulsão, né? Isso é muito frequente. E se ele tiver uma convulsão com a febre? Então, a gente sempre coloca, não é o aumento, o nível da temperatura que faz com que desencadeie as crises convulsivas, mas sim a predisposição que essa criança tem. Então, nós vamos acompanhar, vamos medicar a causa e é uma parceria, médico, mãe, avó, o cuidador, vamos dizer assim, né? Tem algum telefone que as pessoas possam comunicar com a senhora, para que a senhora possa informar melhor? Sim, o telefone é 34339679. Estou à disposição para outros esclarecimentos. É Luceli Pontim Duarte Novaes. Isso, muito obrigado pela seu bate-papo aqui conosco, aqui no estúdio. E quando você tiver um tema assim interessante, traga para nós. É um prazer. É importante a gente esclarecer os nossos telespectadores, né? É isso mesmo. Instituto de Beleza Irene. Pedicure, manicure, corte feminino e masculino. Tudo para a sua beleza. Mude seu visual, transforme-se.
Instituto de Beleza Irene, Avenida Raposo Tavares, 1499.